Então, estamos já gravando. Então, já coloquei todas as atividades para outubro. Até a semana que vem vou colocar todas as atividades para novembro também, que vai ser a terceira unidade, né? Que essa que a gente está é a segunda. Aí eu vou colocar a terceira, e aí vou colocar também algumas atividades relacionadas a essa unidade, que é a segunda de documentos digitais, que está acontecendo em outubro. Aí eu vou colocar algumas atividades em relação a ela, e vou colocar quais são as atividades para novembro. Então, essa aula que a gente está gravando vai ficar disponível no Classroom por 30 dias, e depois eu vou ver aonde que eu vou botar ela, sei lá, em algum outro lugar, para ficar disponível até o fim da disciplina. Então, a lista de presença é para isso. O que mais? Então, a gente está a primeira unidade foi aquela de terminologia, de conceituação. A segunda unidade é essa de documentos digitais. E nessa segunda unidade, hoje a gente tem aqui como convidado o Diogo Pereira, que vai falar com a gente sobre documentos, sobre redes sociais em arquivos. Então, ele veio, aceitou o convite, agradeço muito a presença do Diogo aqui. Alguns de vocês, eu estou vendo que alguns de vocês já conhecem ele, mas ele é formado em arquivologia pela Unirio e em História pela UF. É mestre em Gestão de Documentos e Arquivos também pela Unirio, e está fazendo doutorado em Ciência da Informação pelo IBICT. Então, ele vai fazer a apresentação, vai falar para a gente um pouquinho sobre a dissertação dele de mestrado e um pouquinho sobre o que ele já vem estudando no doutorado. Então, eu agradeço a presença do Diogo e passo a palavra para o Diogo. Deixa eu ver se eu consigo aqui botar a apresentação. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Peraí, vou ter que mexer aqui na câmera. Tô online, hein, gente? Só sumiu a imagem. Deixa eu ver. Enquanto isso, agradecer a gentileza, a professora Ana Carla, sempre muito generosa, sempre nos dá oportunidade, sempre abrindo caminho para a gente. Deixa eu ver aqui. Agora vai. Vê se aparece para vocês. Espera aí. Caiu. Deixa eu agora vai. Apresentar. Aqui é do Chrome. Deixa eu ver se agora vai. Parece alguma coisa para vocês? Deixa eu voltar para minha câmera aqui. Acho que sim, né? Obrigado, gente. Vocês estão me ouvindo? Tá. Porque agora eu vou enxergar mais nada. Agora eu estou olhando para o computador, que é onde está a apresentação. Então, assim, mais uma vez agradecer a professora Ana Carla pela gentileza. Só faltou um detalhe aí na minha formação, que ser botafoguense é um dos grandes atributos de uma pessoa. Eu acho que é o maior título, né? Embora esse título já faça 25 anos do último dele. Então, eu vou falar um pouco sobre como que as instituições arquivísticas podem se apropriar um pouco, isso aí, Marcos, das redes sociais,
tá? Como que ela pode fazer um uso, e tentei o máximo possível trazer isso para fotografia, que é a especialidade da professora Ana Carla, que aborda bastante esse assunto, e até o pós-doutorado foi sobre isso. Primeiro, eu trouxe uma definição do que a gente pode entender como simbiose. A gente pegando um dicionário, vai entender como a ação de dois ou mais organismos, pessoas, que permite viver com benefício. Então, sim, uma troca entre essas pessoas, seja, tanto faz se essa pessoa seja física, jurídica, mas que haja uma troca e que essa troca traga algum benefício. Essa é a ideia comum de simbiose. E aí eu fui um pouco na literatura e trouxe o Isaac Asimov. Ele, assim, o Isaac Asimov é considerado um dos grandes escritores de ficção científica. Aí na imagem tem aí o Philip Dick, né? Tá nessa imagem? Não, acho que na outra imagem. Mas a gente tem, nesse gênero, a gente tem o Philip Dick, que é autor de Blade Runner, a H.G. Wells, Guerra dos Mundos, Máquina do Tempo, O Homem Invisível, que inclusive vai ganhar uma adaptação nova no cinema. E o Asimov, ele era russo, mas ainda quando criança, ele foi para os Estados Unidos. Não sei se vocês conhecem a série de livros Fundação, é dele. Aí nessa imagem, ele está segurando um objeto chamado Pocket Computer. Isso aí é anos 80, e o mais legal é essa frase que está estampada na primeira imagem, que para os dias de hoje seria muito surreal. A imagem diz, né? Há poucos anos atrás, a ideia de um computador no seu bolso era apenas ficção científica. E isso que ele está segurando um produto que tem 1 KB a 16 KB de armazenamento, no máximo 8 KB de memória RAM, ou seja, praticamente nada, se a gente pensar nos dias de hoje. Ele dá o quê? 1% de 1 megabyte. Lógico, tem todo o componente do marketing, do quanto ele ganhou para fazer essa propaganda. Aí, ao lado dessa imagem, tem mais duas que foram livros que ganharam adaptação para o cinema. O Homem Bicentenário, que acho que até o Robin Williams que faz o papel, e Eu, Robô, esse que é um livro lançado na década de 50, no cinema ganhou uma adaptação com Will Smith, e é um livro que tem 9 contos que foram unidos em um só, para dar uma ideia, tentar o máximo possível trazer a narrativa em um único livro, mas são 9 contos separados. E aí eu não sei se todos vão lembrar, a gente está falando de simbiose, mas todos vão lembrar não, vocês são muito novinhos. Eu vou lembrar, a professora Ana Carla vai lembrar, embora, né, esse rosto de criança que a Ana Carla tem. Então, assim, na década de 90, lá para 96, 97, tinha um russo chamado Kasparov, que ele era campeão mundial de xadrez. E ele era considerado por todos, a Aline lembra, era considerado por todos o homem mais inteligente do mundo. E a IBM estava lançando um computador, o Deep Blue, que fizeram várias partidas e em uma delas o computador ganhou. Isso virou documentário. Então, sempre teve essa ideia, né, um pouco dessa humano versus máquina, enquanto pode trabalhar em simbiose, não precisa ser um contra o outro. Essa visão distópica que a gente tem. E aí, voltando de novo para o Asimov, no livro Eu, Robô, ele vai citar um manual de robótica dentro desse livro, que teria sido escrito em 2050 anos depois de Cristo, e conhecido como as 3 leis da robótica. Aí, isso fez também que o livro virasse um clássico, por conta dessas leis. A lei dizia: um robô não pode ferir um humano ou permitir que esse humano sofra algum mal. 2, os robôs obedecem às ordens dos humanos, exceto nos casos que essas ordens entrem em conflito com a primeira, ferir um humano. E a terceira lei da robótica, o robô deve proteger sua própria existência, desde que não entre em conflito com as 2 primeiras.
Essa lei da robótica era para ter uma ideia, assim, trazer uma paz, uma convivência entre androides e humanos, entre máquinas e pessoas físicas, para que possam viver coexistindo. Aí, de novo, essa ideia da simbiose. Vou fazer aqui um teste. Eu já tinha feito antes, não sei quem vai me responder. E aí, Siri? Não sei se vocês conseguem ouvir. E aí, Siri? Ela também não quer me responder. Deixa para lá. E aí, Siri? Tá de mau humor. Então, ele tem um livro chamado Máquinas que Pensam, que aqui no Brasil ele ganhou um outro nome. Na verdade, tem uma edição que chama também Máquinas que Pensam, mas foi renomeada de Histórias de Robô. O prefácio desse livro foi escrito pelo Asimov, e o título era Os Robôs, os Computadores e os Medos. Aí nele o Asimov fala de um medo irracional do homem em relação aos autônomos, aos robôs, um medo em relação aos computadores. Ele vai chamar isso de complexo de Frankenstein. Não sei se vocês lembram, né? Tem um livro da Mary Shelley em que o Frankenstein não é um monstro, Frankenstein é o médico, é o Dr. Victor Frankenstein. Ele cria um monstro que acaba se rebelando. Lógico, ele foi atiçado até ele se rebelar. E aí o Asimov vai dizer que ele se orgulha de ter mudado essa visão que a máquina, o robô, só vem para destruir ou acabar. Ele diz que ele muda essa visão com essas 3 leis que eu falei ainda agora da robótica. Ele chama esse medo dos computadores de tecnofobia. Isso a gente está falando de um artigo, de um prefácio escrito em 1983. E ele vai dizer que isso tem medo, essa tecnofobia é o medo do desconhecido, é o medo de perder emprego, é o medo que as mudanças levam também um tempo para serem aceitas. E aí, voltando um pouco na história, tem o movimento o ludismo na Revolução Industrial de Ned Ludd, que ele destrói as máquinas todas por acreditar que elas estavam roubando suas vagas, seus empregos. Então, essa ideia ainda que o Asimov vai combater, da máquina contra o humano, ele diz que não, que na verdade já está aí para ajudar. E esses dias eu acabei até vendo uma entrevista do Asimov, em 1988, ele foi entrevistado e ele falou que no futuro, a entrevista era para falar dos anos 2000, o que ele esperava para os anos 2000. Isso em 88, ele falava que esperava que as pessoas, todo mundo em casa, tivesse um computador e com esse computador pudesse acessar toda a biblioteca do mundo, ter acesso a livros, ter acesso a conhecimento. Imagine se naquela época ele faz aquela propaganda achando que aquele negocinho, pocket computer, era um computador na palma da sua mão. Imagine o que ele diria hoje com os celulares. E a possibilidade de instituições arquivísticas, e você ter livros online, e você ter uma variedade que na época dele talvez fosse impensável, mas não para ele. E assim, ele fala dessas mudanças, aí ele cita, por exemplo, o teclado que a gente está usando aqui agora nessa reunião no computador. E a gente tem um outro, tem o Dvora, que eu acho que é o nome, que é específico para cada idioma, então é mais fácil, mas aí diz que a gente tem dificuldade de aceitar esse novo, que é o costume que vai determinar. Então as empresas, elas são donas, não querem também mudar muita coisa. E aí fala que as futuras gerações, para elas, já estariam tranquilas, porque elas já estariam adaptadas à nova realidade. Por exemplo, a gente fala em privacidade, mas a geração que está nascendo agora, a ideia de privacidade para elas vai ser totalmente diferente do que para a gente foi, e principalmente para quem é antes de ter computador em casa com internet, para quem viveu esse momento da internet de escada. Então, assim, um dos contos, por exemplo, do Robô, o robô só diz que seria impossível ter sido criado por humano, porque ele é muito mais inteligente que o humano, tem capacidade de resposta mais veloz que a mente humana, consegue processar
Então, ele vai dizer que isso é, vamos lá, fake news, né, nos termos de hoje, que é uma história criada por nós, humanos, para a gente se sentir melhor. Por exemplo, tem coisas que matemática, eu vou ser sincero, eu sou péssimo em matemática, que só o computador mesmo para me ajudar. Porque se deixar eu fazer a conta, eu vou levar muito tempo processando, e o computador vai me dar a resposta bem mais rápido. Então, isso faz muito lembrar a gente, essa ideia dos dispositivos inteligentes, desses dispositivos vestíveis que a gente tem, os relógios, né? Hoje a pessoa cai de uma altura, de uma montanha, o relógio, se tiver com o smartwatch, o relógio já pode ligar, inclusive, para emergência. Avisa que a oxigenação está baixa, que esses batimentos cardíacos estão alterados. Então, nesse caso, acaba que a máquina cumprindo a primeira lei da robótica, que o computador não pode ferir um humano ou permitir que esse humano sofra algum mal. Então, é um pouco disso. E aí, tem duas frases aí, né, dois autores, que essa proposta de ambos, que é ver entidades simbióticas, como parte de um processo de evolução, tá? Não são dicotômicos, ou seja, não se anulam. Wiener fala sobre a máquina de trazer o bem-estar das pessoas com vantagem do computador com o humano. Assim, por exemplo, a gente está aqui, essa ideia, a gente está aqui reunido virtualmente, mediado por um computador, por uma empresa de informática. A gente tem um robozinho que varre a nossa casa, é o Ctrl+C, Ctrl+V no computador, são as referências, o Mendeley, o Zotero no Word, é assistente virtual, Alexa, a Siri, que me deixou na mão ainda agora, a Bixby. E até um pouco daquele filme, se vocês viram, Her, que tem a inteligência artificial, e ela vai ficando mais inteligente conforme ela vai recebendo mais informações, ela vai se aperfeiçoando, ela vai começando a fazer conexões de forma ultra rápida. E aí, nessa simbiose, assim, a gente não está falando por fora. A gente passa grande parte do nosso tempo com o celular do nosso lado. Se a gente vai à rua, leva celular. Se vai bater uma fotografia ou filmar, cadê o celular? Então, cadê essa máquina tecnológica? A gente não consegue sair sem ela. Até transmissão de futebol, a gente tem passado a assistir através das redes sociais. Quem tem que tem o dispositivo móvel como grande aliado, como suporte. Então, você tem ali um difusor, mantenedor de relações, tá? Nessa imagem que a gente está vendo aí, tem uma moça que não consegue se desligar do celular, nem durante essas pequenas 2 horinhas de filme. Não sei se eu já vi, passei por essa experiência de estar no cinema e de repente apareceu uma luz, mas porque alguém não conseguiu ficar sem mexer no celular. E na China, eles chegaram a fazer até um cinema próprio para interação com o filme. As pessoas vão digitando e aparece na tela do filme. Um exemplo, as pessoas não estão mais curtindo, apreciando as exposições, elas fotografam as exposições, elas não vivem a experiência de imersão na obra. Foi uma obra um tempo atrás, de hiperrealismo, eu não conseguia ver nada. Teve um momento que eu fiquei tão assustado com a quantidade de pessoas tirando fotografias, que eu achei aquilo tão curioso, eu me afastei e tirei uma fotografia das pessoas fotografando a obra que travam de frente para elas. Isso acontece em show, em vários eventos. Aí, no caso do Brasil, numa pesquisa do HotSuite com We Are Social, nós somos 211 milhões de habitantes, 212 praticamente, e 97% tem um dispositivo móvel, um celular. Tá? É lógico, dos 205 milhões, nem todos os celulares são smartphones, mas é um alcance grande, segundo essa pesquisa aponta. Porém, como eu disse, nem todo mundo tem o celular com dispositivo móvel, e tem gente, ainda mais aqui na metrópole, que tem 2 linhas ou mais de celular. Eu só tenho um, até porque o que a grana me permitiu só ter um. Mas eu conheço muita gente que tem 2 ou 3. E assim,
Esse levantamento ele também aponta que 71%, né, 150 milhões, estão conectados à rede mundial de computadores. É muita gente, tá? E desses 150 milhões, 140 milhões estão em alguma rede social, que representa 66% da população brasileira. Só 10 milhões que estão na rede social, que estão na internet e não estão nas redes sociais. E aí essa pesquisa ela também apontou o tempo médio que um brasileiro passa na web. É isso mesmo, gente. 9 horas e 17 minutos conectados. A gente não percebe, mas a gente passa 9 horas e 17 minutos. Ah, mas eu não passo. Passa, gente, passa. Passa porque, olha só, destrinchando os dados. 3 horas e 31 minutos, a gente está usando as redes sociais. Aí vai o Facebook, que é aquela rolagem infinita, você não para. É proposital para te viciar. O Instagram, WhatsApp, YouTube. Você tem 3 horas e 51 minutos assistindo televisão. Então, a gente tem um monte de aplicativo que pode ser instalados na televisão hoje. Então, o Netflix, é a Globoplay, é a Amazon Prime, é a HBO Go, Telecine Play. Estou fazendo propaganda aí de graça, né? Vocês podiam, se alguma dessas empresas quiser me patrocinar, toma aí. Se antes, né, a gente tinha que ter uma TV a cabo, agora basta a gente assinar um desses serviços por fora. Aí vamos lá, 1 hora e 41 minutos ouvindo música. Spotify, Deezer, Apple, Google e outros. Napster, que não sei se vocês já ouviram falar do Napster, que a indústria fonográfica lutou muito contra o Napster. E 1 hora e 14 minutos em jogos eletrônicos. Pode ser ali o Nintendo, um PlayStation, o Xbox, o iOS, o Android, mas está conectados. Então, quando a gente vai ver, alguns celulares dá essa informação para a gente de que estamos passando tantas horas no telefone conectados. E a gente falando de redes sociais, olha esse último aí, ó, último dado. A última imagenzinha, o vermelhinho. 99% dos brasileiros estão ativos em alguma rede social. Por dispositivo móvel, pode ser tanto tablet quanto celular. Isso é relevante para uma instituição arquivística pensar em como seu conteúdo vai ser visualizado. Então, se quase todo mundo usa o celular, né, para acessar, então você vai pensar uma publicação e como essa imagem vai ficar, a resolução, o tamanho, o enquadramento. Então, tudo isso são dados importantes para a instituição arquivística levar em conta. E aí tem as redes sociais mais utilizadas no Brasil. Aí no ranking está o YouTube em primeiro, seguido pelo Facebook, WhatsApp, Instagram, Messenger, deixa eu ver aqui, Twitter, Pinterest, LinkedIn e outras. O Arquivo Nacional, por exemplo, está em várias dessas redes que eu citei. E tem outras também que ele está e que não aparece aqui na pesquisa como mais acessadas. E aí o Facebook, pelo menos aqui no Ocidente, não sei se na China tem uma rede que é maior que o Facebook em número de usuários, mas no mundo ocidental é com o maior número de usuários ativos. Então, quando você curte uma página no Facebook, essa página tem dados gerais, tem percentuais sobre seus usuários. Essa página sabe a faixa de idade, o gênero, país, a cidade. Então, com isso, também é possível pensar em postagem voltada para um público específico. Tem um perfil direcionado. Isso, por exemplo, isso é feito, por exemplo, com empresa de cosmético. Então, empresas comerciais têm um público-alvo. E a instituição arquivística, ela sabe o alcance orgânico que uma determinada publicação teve. Em quantas pessoas aquela publicação chegou. Ela tem esses dados. Então, olha só. Olha a importância de conhecer a plataforma individualmente. 98,4% dos usuários do Facebook acessam no celular, sendo que 80% aproximadamente só faz pelo celular. Daquilo que falamos, pensar as postagens e como ela vai ficar, como ela vai aparecer no dispositivo móvel.
Então, assim, não sei se vocês tiveram acesso, mas o Facebook recentemente tentou alterar essa forma de visualização no computador de mesa. Foi um fracasso. As pessoas preferem, né? Ou seja, um computador voltado para o próprio dispositivo. Quando ela tentou reproduzir essa mesma experiência do celular, foi péssimo. Era muito claro que isso não ia dar certo. Por exemplo, mas a resolução de documento ou de uma fotografia pensada no dispositivo móvel, quando você vai abrir no computador, uma tela muito maior, uma coisa de 21 polegadas, 16, vai ficar distoante. Então, a resolução de pixel por polegada vai sofrer alteração. Então, na dúvida, sempre tentar colocar a imagem com a resolução máxima possível, mesmo sabendo que o aplicativo vai comprimir o arquivo, causando certos distúrbios na imagem. Aí, no caso do Instagram, você tem aí 60% do público feminino, tá? Em 2018, o ano que tinha feito a primeira pesquisa, era 27% da população brasileira, tá? Agora já está em 44%. Eu não ficaria assustado se na próxima pesquisa, em 2021, o TikTok aparecesse, embora eu não vejo ainda o uso do TikTok para instituições arquivísticas, porque é um uso muito mais, vou dizer, divertido, mas talvez não tão profissional. E o Instagram, ele é voltado mais para fotografia. Hoje você tem um recurso de transmissão ao vivo. Em 2018, esse recurso não existia ainda. Então, cada vez mais foi ficando popular, principalmente agora no período de pandemia, que a gente está. Muitas pessoas passaram a fazer lives também no Instagram. Então, acho que a rede também deu um salto. De 2018, ela quase, né, dobrou, chegou perto disso. Ao Twitter aí, ó. Apesar dele conter, vamos botar aí entre aspas, apenas, né, 7% da população do Brasil, talvez ela seja a rede social virtual com maior influência político-social. Ela é preferida dos políticos, dos jornalistas, de emissoras de televisão, rádio, como um meio de propagar a notícia, de propagar uma informação. Talvez, eu não sei, se por conta do seu conteúdo ser mais conciso, ou então por ela ser aberta, você não precisa ter uma conta para você se associar, diferente de outras plataformas que a gente vai ver aqui. Pela facilidade que ela tem, velocidade da comunicação, fazer com que a informação chegue mais rápido. Não sei, pode ser até por conta dos algoritmos que ela tem. Aí tem mais um dado interessante, que 63% se identificaram como sendo do gênero masculino, quando 37% se identificaram como sendo do público, né, gênero feminino. E é uma rede que ela funciona diferente do Facebook e do Instagram. Embora elas possam ter alguns pontos de congruência, como, por exemplo, o uso de imagem, também transmissão ao vivo, o foco dela não é esse. O foco dela não é ter muito transmissão ao vivo, embora ela também permita isso. Ela foca mais em mensagens objetivas e no aspecto textual, e não visual. Portanto, assim, uma coisa que eu defendi bastante, que as instituições arquivísticas, ela não deve ficar criando várias contas e ficar replicando conteúdo. Porque assim não faria muito sentido uma pessoa estar inscrita numa plataforma e seguir essa instituição e publicar a mesma coisa em outras. Para elas, né, as instituições arquivísticas têm que ter em mente que as plataformas são diferentes, o perfil de usuário é diferente, por que vai existir um conteúdo igual? É o que eu falo, quantidade não é sinônimo de qualidade e nem garantia que você vai ganhar usuários e seguidores. Então, por exemplo, o LinkedIn é mais uma rede social que o Arquivo Nacional está dentro. Essa eu não pude analisar, né, durante o mestrado, porque o Arquivo Nacional, acho que só entrou depois, só me engano, foi ano passado. Mas 1/4 da população brasileira está inserida nessa rede. É muita gente, 1/4. Então, ela tem mais voltada para o perfil profissional. As pessoas colocam um currículo, que já fizeram, onde trabalham, onde trabalharam. Diferente do TikTok, que é mais para o entretenimento. E a gente tem um ranking dessa mesma pesquisa ainda, o We Are Social Hot Suite,
dos aplicativos mais baixados. Os 4 primeiros são da empresa Facebook. WhatsApp, Instagram, que não eram originalmente do Facebook, eles foram adquiridos depois. Assim como o YouTube também. O YouTube não era do Google e foi adquirido. E também, assim, o número também de pessoas do ranking de usuários ativos é bem parecido com esse daqui, dos aplicativos baixados. Uma posição ou outra que troca. Aí, partindo de 100, né, como o termo mais buscado, dos 20 termos, isso é a pesquisa do Google, dos 20 termos mais buscados, Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram aparecem. Eu só não entendi muito bem o que as pessoas viram de interessante para estar Flamengo como nono termo. Eu nem buscaria esse termo. Não faz sentido. E, inclusive, estaria fora da Libertadores como nono termo. O Flamengo nem precisa buscar, todo mundo sabe o que é, né? Aí, olha o primeiro termo. Tempo. Tempo é o primeiro termo. O quarto termo, a discordância, professora. Quarto termo, previsão do tempo. O oitavo, clima. Ou seja, são, na verdade, todos parecem ser sinônimos. Eles poderiam, por exemplo, estar com o mesmo descritor. Previsão do tempo, ou então meteorologia. Não precisariam estar de forma diferente. Então, vamos lá. Então, a gente sabe que fatores que ocorrem no macroambiente, fora das redes sociais, elas têm repercussão no microambiente. E o inverso também. Tá? A gente sabe que o inverso também acontece. Ou seja, algo que acontece ali no Twitter, uma postagem, por exemplo, do presidente da República no Twitter, dependendo do que se trata, pode ter repercussões negativas na sociedade, na economia, trazer incertezas para o mercado, e etc. Eu falei presidente da República, mas poderia ser governador, vereador, prefeito, jogador de futebol. Então, sim, quando você segue uma instituição, uma pessoa física, você vai criar laços com ela. Você vai se associar. Então, essa associação, vai se dar por conta de você ter uma identidade ou por uma alteridade, por você não se ver em outros grupos, então você se identifica mais com outro. E você vai se associando, seguindo. Então, a gente acaba entrando nessas chamadas bolhas. Né? E os laços podem ser fracos, com pouca troca de ideia e valores, essa ideia de rede mesmo, que é uma troca de ideias e valores, de bens tangíveis e não tangíveis, ela pode ser fraca, pode ser forte, com bastante interação entre dois atores ou mais atores. Ela pode ser um laço de manutenção, ou apenas sigo, mas não tenho nenhuma troca. Mas mesmo eu seguindo, não tendo troca, eu posso criar um laço forte, mas vai ser forte de um para o outro. Porque a partir do momento que eu sigo alguém e estou sempre ali de olho na postagem daquela pessoa, não necessariamente aquele vai se tornar um laço de manutenção, um laço fraco, porque não há uma troca. Porque, na verdade, um pode estar influenciando mais o outro. Ou seja, a influência de um ator A, vamos chamar aqui ator e nó, vamos botar como sinônimos. Então, de um nó, um ator A para um ator B. E tudo isso é feito por conta de uma mediação tecnológica. Então, os algoritmos vão ditar o que a gente vê, o que a gente não vê, o que eles sugerem para a gente seguir, ou então também o que sugere para a gente se associar. Então, vamos pensar um pouco nessa ideia de disseminação da informação. Né? O Paul Baran, em 1964, aí era o período da Guerra Fria, né, Estados Unidos e União Soviética, ele fez um estudo, foi encomendado um estudo para ver como que ele evitava uma falha na comunicação, essa transferência de informação, para que ela não se perdesse, ou seja, que ela fosse, na verdade, minimizada. Então, tem 3 tipos aí. A gente tem aí a centralizada, a descentralizada e a distribuída. Então, por exemplo, na primeira opção, vamos imaginar, não sei, alguém com megafone na mão falando para um público.
aí é uma relação hierárquica, né? É maior. Só aquela pessoa que está falando está transmitindo a informação, a comunicação. Na segunda, a transmissão de TV e rádio, né? Você passa de uma onda, celular, por exemplo, um sinal passa por uma outra antena, passa por uma outra antena e assim por diante. Então, se determinado ponto cair, cortar, até internet também, pode derrubar outras demais que dependem daquela. Mas se outras estiverem ligando, elas continuam. E na terceira, que segundo muitos acreditam, se aplica às redes sociais, que não haveria uma hierarquização. Não depende de um nó central, de um único ator, de uma única pessoa. Então, isso ajudaria, né, com que a comunicação não se perdesse com tanta facilidade. E aí, tem um físico chamado Albert Las Barabasi, que ele vai discordar dessa ideia, que ele vai chamar de rede sem escala, do Rich Get Rich, né, os algoritmos da plataforma. Para ele, quem possui maior influência, ou seja, quem é mais seguido, quem tem mais curtidas, há uma hierarquia. Eu até brinco, digo que é a filosofia das meninas. O rico cada vez fica mais rico, e o pobre cada vez fica mais pobre, e o destino todo mundo já conhece. É o que de cima sobe e o que de baixo desce. Poderia ser Karl Marx, mas são as meninas. Então, uma instituição arquivística, sei lá, se ela tem 70 mil seguidores e compartilha em documento, por mais de 100 pessoas recompartilharem esse documento do original, mais de 100 pessoas compartilham da instituição arquivística, mas se amanhã a instituição arquivística apagar a mensagem, ela vai sumir daquelas 100 pessoas que compartilharam. E sumindo dela, vai sumir também da timeline, da linha do tempo, das outras pessoas também que curtiram ou que compartilharam da publicação da outra pessoa. Então, portanto, há uma hierarquia assim. E também tem o que a Regina Martelletto vai chamar de contatos estratégicos, que, assim, nem sempre quem tem mais contato vai ter maior alcance. Tem também suas peculiaridades. E aqui eu vou dar uma primeira pausa para saber se alguém quer fazer alguma pergunta, porque senão eu vou falar direto e já era. Vocês ainda estão aí, gente? Ou vocês só deixaram a câmera fechada e foram embora e vocês vão voltar no final da aula? Eu estou aqui, estou escutando cada palavra. Mais alguém? Opa, boa noite, presente. Alguma pergunta? Eu acho super importante esse detalhe assim de essa indicação, né, de colocar conteúdos diferentes em redes sociais diferentes, porque eu acho que normalmente o que as pessoas pensam em fazer é colocar em uma rede e ir replicando nas outras, né? E isso realmente não é o mais indicado. Eu acho que é o mais fácil, mais prático, mas não é o mais indicado. Então, isso eu acho um detalhe assim, super importante dentre as recomendações que você falou. Então, eu vou seguindo aqui. Obrigado, gente, pela palavra no chat. Me senti agora abraçado. Obrigado a todo mundo aí. Então, só volto a retomar o anterior, rapidinho. Então, essa ideia dos hubs, você está vendo que tem um ponto vermelho, que é o hub? Esse é o que tem maior ligação. Então, se ele é atacado, se ele sai do ar, todas as demais publicações vão ser cortadas também. E foi o que aconteceu em 2018, durante o período eleitoral. Então, assim, se é um aviso prévio, e ao meu entender, tá? Uma interpretação errônea, tá? Da legislação eleitoral, eu também... Pareceu para mim que as próprias instituições arquivísticas foram pegas de surpresa, pois elas avisaram, por exemplo, no dia ou logo depois da data, ou horas antes, que iriam sair do ar. Ok, a legislação eleitoral é de 1997, não havia redes sociais. Tanto é que não estava claro que os estados Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, eles fizeram uma portaria complementar para tirar as redes sociais das instituições arquivísticas do ar durante as eleições. Aí a gente pega que as eleições ocorreram de 7 de julho
como está essa imagem aí do arquivo do Espírito Santo. E foram até o segundo turno em muitos estados, Rio, São Paulo, por exemplo, foi até o último domingo de outubro. Então, foram aproximadamente 112 dias sem comunicação das redes sociais com o seu usuário, com o seu consulente. Então, elas desapareceram. E cada uma desapareceu de uma forma. Por exemplo, o Arquivo Público de São Paulo, ele tirou o sítio eletrônico do ar, ele tirou o site do ar. Além de ele não atualizar mais nada nas redes sociais durante esse período de 112 dias, ele ficou sem qualquer canal de comunicação com a sociedade. Esse é o de São Paulo. Tá? A portaria do Rio Grande do Sul, um dia antes, e aí a mensagem que está fora do ar. Como que as páginas amanheceram no dia seguinte? Teve arquivo que só tirou 3 dias depois, porque foi um efeito manada. Um fez, outro foi fazendo, outro foi fazendo. E quando a gente estava nas páginas, algumas elas estavam sem atualização, outras deixaram claro que não iam atualizar, outras simplesmente não avisaram nada e pararam de atualizar, e teve página que simplesmente saiu do ar, não existia mais. Você buscava a página e ela não estava mais lá. Era uma página indisponível, quebrada. E assim, enquanto alguns decidiam eliminar todo o conteúdo, apagaram. E isso lembra de novo essa ideia que a gente está falando dos hubs, dos atores com maior influência. Então, quem compartilhou direto ou indiretamente uma publicação de uma instituição arquivística ficou também sem acesso durante todo esse tempo. Desapareceu de todos os meios. Vamos lá. Aqui é um outro caso também, no Instagram. Vamos lá. Aí, ó. Outro problema na entropia, nessa comunicação, nessa falha. Links quebrados. Isso já foi consertado pelo arquivo estadual, do Distrito Federal, arquivo público. Mas quando você clicava no link para o YouTube, ele não funcionava. Dizia que o canal era inexistente. Isso antes até das eleições. Eles diziam que trabalhava com 5 redes sociais, mas só 4, como vocês podem ver na imagem, aparecem. E depois eles consertaram tudo isso. Aí é o caso ainda do Distrito Federal. Vamos lá. Aí a gente fez uma busca no Twitter para seguir o Arquivo Público do Distrito Federal. E aí, olha só que interessante essa imagem aponta para a gente. Qual das contas, afinal, é a verdadeira? Ou está em atividade? A ideia que passa é que toda hora, de repente, tinha um responsável, outro não sabia mais a senha, iam criando outras, não sei. Por isso a importância de colocar um selo verificador na conta, porque assim você consegue atestar a veracidade das informações prestadas, ou melhor, para testar a autenticidade daquela página. Que essa página realmente se trata de uma instituição arquivística. Aí o exemplo, esse último que eu coloquei, né? Dos 2 últimos. Tem o do National Archives, aí do Arquivo Nacional dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha, da Inglaterra, e do Arquivo Nacional no Facebook. Isso dá mais confiança, sabe, na busca das informações prestadas, evitando que o usuário seja enganado e que ele sendo enganado passe informação errada adiante. Né? Ainda mais agora, no tempo que a gente está, de todo um debate de pós-verdade, de fake news, desinformação. Então, isso reforça mais a importância das instituições se protegerem, porque eu posso muito bem fazer uma montagem, colocar, mas quando você vai entrar, ou então fazer uma conta igual, com os mesmos dados, assim, com a mesma imagem e tudo, e a pessoa entrar achando que é o arquivo nacional e não é. É uma coisa falsa, e aí eu jogo uma informação falsa que ela vai circulando. E não sei se vocês viram aquele documentário que é muito falado da Netflix, o Dilema
É o dilema das redes. O dilema das redes, que também a gente faz uma crítica aqui também aos algoritmos que jogam também essa rede para esse documentário para ser mais acessado, não é à toa, que diz que uma mensagem falsa ela tem 6 vezes mais circulação do que uma verdadeira. Então, a partir do momento que já foi, dificilmente você vai conseguir fazer com aquelas a mesma velocidade que também atinge o mesmo número de pessoas uma informação verdadeira. Então, aí mais 2. Foi o caso também do Flickr, que o arquivo de Distrito Federal tinha mais de uma, e era 1 mês de diferença entre as duas. Outro caso interessante nessa falha de comunicação com a sociedade, vamos dizer assim, é do Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul. Quando você clicava no link do Twitter, do arquivo, isso na página oficial do arquivo, ele direcionava para uma conta de uma moça russa. Essa moça russa não é arquivista, ela não é do arquivo, então era um erro de um link. E um caso que eu gosto muito é esse do Arquivo Público da Bahia. Me chamou muita atenção, porque quem coordena o Arquivo Público do Estado da Bahia é uma fundação vinculada à Secretaria de Cultura, que é a Fundação Pedro Calmon. E o logotipo, vocês olhando aí o logotipo, já dá uma ideia do que se espera. Não sei se está muito pequeno para vocês. Livro, Memórias e Bibliotecas da Bahia. Nada de arquivo. E aí um fato curioso sem querer, provavelmente, óbvio, um funcionário deixou a conta aberta e foi curtindo os vídeos que apareciam. Então, assim, a gente como usuário entrando na Fundação Pedro Calmon, pelo menos até uns meses atrás, isso estava acontecendo ainda, você ia ver o que a Fundação curtiu. Curtiu. Essa fundação que é responsável pelo Arquivo Público da Bahia. Aí tem vídeos curtidos como canção gospel, salmos, o que pode ser problemático se a gente está falando de um estado laico. Tem uma youtuber dando dicas de como acordar motivada e ficar mais bonita. Eu acho importante, eu também curtiria, né, para deixar a pele boa. Canções do Fábio Júnior. Tinha lá também. Quem nunca? Fábio Júnior. As metades da laranja, 2 amantes, 2 irmãos. Ai, como não gostar disso? Não tem como não gostar. E aí, dos vídeos analisados dessa fundação, vou deixar até do YouTube, do Facebook também, mas dos vídeos analisados, apenas 1% era referente a arquivo. 50% falava sobre literatura. Eu lembro, deixa eu pegar aqui a minha dissertação, mas foi algo em torno de 86%, deixa eu até marcado aqui, em torno de 86% falava sobre... minha imagem tá. Falava sobre livros, ou seja, era concurso para escritor, era reportagem de biblioteca, e o mais legal de tudo, para a gente pensar a importância do Arquivo Público do Estado da Bahia, é essa imagem aí. É um perfil não oficial, criado por consulentes, por usuários do arquivo. É uma página não oficial no Facebook. Eu acho que se a pessoa... existe uma comunidade que cria uma página, é sinal que as pessoas querem ter acesso, querem saber mais, têm interesse em arquivos. Esses dados aqui estão um pouco defasados. Eu tenho um mais recente de 2020, mas eu não sei onde ele está. Não faço ideia. Eu sou um arquivista em casa de espeto, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Mas eu coloquei aqui para lembrar de uma coisa que eu tinha observado, que eu tinha achado muito interessante, tá? Que alguns arquivos públicos, eles não tinham uma conta, uma página oficial na internet. Não tinham. Mas eles tinham conta nas redes sociais. Ok, isso pode ser por vários motivos. Talvez o Estado tenha uma equipe de TI e centralize todas as atualizações
e essa equipe possa ser muito ocupada. Um outro motivo pode ser o gasto, de você manter uma página no ar, ou página pela manutenção da página, ou então por armazenamento dos dados. E aí, no caso, as redes sociais são, vamos botar, entre aspas, gratuitas, né? A gente sabe que não existe almoço grátis. E tem uma interface fácil, uma interface intuitiva. E também essa velocidade de transmissão. Uma coisa é você ter uma página em que o usuário, né, os cidadãos vão ter que ir lá na sua página, acessar para ver o que está acontecendo. E a rede social virtual permite o inverso. Permite que a instituição vá até você. Então, isso também facilita que você não precisa de um setor ou de alguém especializado para atualizar. Você vai ter um evento. Então, a própria instituição pode colocar esse evento diretamente numa rede social. E, assim, a pesquisa do mestrado, ela focou muito em duas redes sociais, que foi o Arquivo Nacional e o Arquivo Público do Estado de São Paulo, porque ambos já usavam muito as redes sociais e estavam bem mais à frente das demais no uso. E, assim, esse comparativo foi muito legal. Foi muito legal para a gente traçar algumas diretrizes. Então, por exemplo, eu gosto do uso de hashtags como etiquetagem para buscar nomes. Eu acho que foi muito legal que nessa imagem está aparecendo aí para vocês do Arquivo Público de São Paulo. Então, por exemplo, caso o usuário busque sobre Visconde de Rio Branco, Luiz Gama, vai aparecer a instituição arquivística que utilizou desses escritores. Ou seja, a pessoa vai saber e também vai receber informação que a instituição, né, usou, que lá pode encontrar esse acervo, esse documento, a fotografia dessa época, e também tem um breve histórico. Portanto, assim, o papel da instituição, a gente não pode pensar só como difusão do acervo, mas também um papel educador. Vale também lembrar que muitas coisas são produzidas diretamente nas redes sociais, pelas instituições. Você tem ali a possibilidade de difundir o acervo. Você, quando difunde o acervo, buscando esse usuário, você também preserva, de certa forma, o material. Se você tem, por exemplo, o Arquivo Nacional tem sobre a Operação Prato, que seriam OVNIs que passaram no Pará, fizeram uma viagem ali no Pará, né, estavam a passeio, e atacaram uma vila. Então, assim, em vez de você ir até o Arquivo Nacional, pedir, ele já tem todo o PDF daquela documentação. Então, você não vai ter o contato manual, que a gente sabe, questão de conservação e preservação desse documento. A questão educadora, e a questão também de você poder produzir encontros diretamente do YouTube. Acho que minha bateria está com pouca energia, eu sumi, voltei. Então, seguindo, a pesquisa defendia o seguinte, tá? Que a gente usasse as hashtags não de forma indiscriminada, saindo colocando hashtags, mas até porque se a gente sai colocando qualquer coisa, a gente vai buscar lixo. Então não adianta sair escrevendo hashtag acesso, hashtag 2020. Isso não vai buscar nada, não ajuda a instituição. Então, aquela postagem ela vai ficar perdida em meio a tantas outras numa busca de recuperação. Então, a gente defende que o uso é igual ao que se encontra na instituição. Isso pode ajudar, inclusive, a unir acervos em datas distintas. Por exemplo, uma imagem da Rádio Nacional, sei lá, de uma radionovela, com uma fotografia. Digamos que o fundo seja Rádio Nacional. Se no futuro tiver uma outra fotografia ou um documento que seja de uma outra série, mas seja do mesmo fundo da Rádio Nacional, quando eu buscar hashtag Rádio Nacional como nome do fundo, se esse for o nome do fundo, a busca vai me trará tudo que já foi postado pela instituição arquivística sobre aquele assunto, fazendo que esse consulente, esse usuário, a sociedade descubra mais sobre esse acervo. Por isso está ali, instituição constituidora, isso é NOBRAD. Nome do fundo, nome da seção, nome da série, subsérie, do dossiê, até chegar ao link documental. É o uso da NOBRAD.
Então, assim, o Pinterest é uma rede social virtual que trabalha mais com imagens, trabalha com fotografia. É uma boa plataforma para a gente criar coleções, tá? A gente pode criar pastas e subpastas. Dá para criar uma série e uma subsérie. Fazer com que a gente faça arranjo de coleções. A gente pode fazer arranjos, criar campanha de aquisição de material. Outro fator aí, a gente não pode pensar só em difusão. A gente já falou aqui de educação, de aquisição, produção, falamos de conservação. Então, a gente tem aí também aquisição de material. Então, por exemplo, Rio de Janeiro nos anos 60. Quem tiver fotografia no seu acervo pessoal vai poder colaborar numa exposição. É ótimo para criar uma exposição virtual, de matemática, de alguma coisa que tenha na instituição arquivística. Sim, defendendo, sempre usando códigos de referência, para caso o seu usuário achar aquela imagem legal e quiser utilizá-la, ou vai citar em outro lugar, saber a referência correta, onde encontrou aquela fonte. O algoritmo dessa plataforma, no caso, aí o Pinterest, ele vai indicar outras fotografias semelhantes à que está selecionada. Aí, nessa imagem, está aí a construção de Brasília, e o algoritmo ele recomendou outras fotografias de outros órgãos, baseado nessa mesma imagem. Então, ele vai ali, ó. Ele recomendou do Globo, da Folha de São Paulo, baseado na mesma imagem, pela inteligência artificial. Então, tem outras também que não são voltadas para a imagem, mas são voltadas, por exemplo, para o arquivo sonoro. Você pode criar até playlist. Então, o SoundCloud... o SoundCloud e o Mixcloud são bem parecidos, mas o SoundCloud tem um recurso que eu gosto, que é você poder comentar em cima de um determinado trecho. Então, você escreve, está tocando aquele trecho, aí você seleciona justamente ali, coloca o mouse, coloca ali o ponto e você comenta em cima daquele trecho. E quando o trecho vai passando, você consegue ver a opinião das pessoas que foram comentando, e a reação também. O único lado ruim é que, para ele ser gratuito, é muito limitado. Então, quando você tem que colocar coisas novas, você tem que apagar a anterior. Ou então você tem que pagar uma assinatura para isso não acontecer. E o SoundCloud, ele permite que você baixe esse áudio. O Mixcloud, ele não permite o download, mas permite que você possa incluir áudio. Não há um limite. Até outra imagem aí, ó. O Arquivo Nacional, na minha opinião, acertou em cheio em usar essa plataforma, que elas não são populares, não estão entre as mais baixadas, e você consegue acessar discurso do Getúlio Vargas, radioteatro, músicas, que estão lá e já são de domínio público, estão no Arquivo Nacional, entre outras coisas. E assim, o Flickr, ele lembra um pouco o Pinterest, né, e o Instagram, porque ele é voltado para a fotografia, embora também permita a inclusão de vídeo. O diferencial é você poder criar grupos e possibilitar uma interação entre instituições diferentes. Por exemplo, o Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro pode criar uma exposição sobre o Imperador Pedro II, tá? E aí ele coloca alguns documentos que estão sobre sua custódia. E aí ele pode pedir, sei lá, para o Arquivo Público de São Paulo, o Arquivo Público Mineiro fazer a mesma coisa. Se eu me interesso por esse assunto, eu posso descobrir documentos que faltam na instituição, mas que a outra vai complementar. Lógico, tudo isso depende de digitalização, pessoas, né, capital humano para fazer isso, e tempo. Mas isso pode ser, por exemplo, feito aos poucos. Se há um pedido de digitalização de alguma coisa, você já vai disponibilizando. Então, quanto maior a visibilidade da instituição, maior tende a ser a sua importância e reconhecimento social, que a gente tanto briga por isso. Isso pode transformar em maior verba para o arquivo, já que há um interesse visível, populacional, pela história, pela riqueza cultural que o acervo tem, pela conservação, preservação de todo esse material. Aí ao lado, ó,
Vocês podem ver que dá para baixar a imagem em alta resolução. Agora, vocês podem perceber, não sei se está pequeno para vocês, que também tem um código de identificação. E aí, usando ainda o Flickr, aí é uma imagem do antigo Cinema Olinda. Lembra, professor, desse cinema? Hoje ele está extinto. E aí o Cinema Olinda era um cinema que tinha no bairro da Tijuca, e nessa imagem ao lado, o que está em cinza escuro são as indexações feitas pelo Arquivo Nacional. O usuário também pode colaborar, né, essa ideia da folksonomia, com palavras-chave como ponto de acesso. Eu cheguei até, na época, colocar Shop 45. Depois eu apaguei, eu retirei, mas eu coloquei Shop 45 porque é onde se encontra esse cinema. Hoje é o Shop 45, no bairro da Tijuca. E o que está de cinza claro está indexado como trem, carro, placa, edifício, e tudo isso foi gerado, esses de cinza clarinho, foram gerados automaticamente pela inteligência artificial do Flickr. Mas vocês podem ver, não tem um trem aí. Isso é um ônibus. Mas ele, na inteligência artificial, reconheceu como trem. Olha que a gente falando da simbiose entre humano e máquina. Até a imagem ela já vai tentando dizer o que é, e colocando como termo indexador. Aqui estão algumas etiquetagens utilizadas, não estão todas, tá? Até a letra C, mas eu lembro que tinha de geotags, né, que seriam etiquetado pela localização da imagem, onde fica aquele prédio, o edifício, a rua, daquela fotografia. Eles utilizaram bastante geotags. E tem mais de 2.700 palavras de índices para buscar. E uma outra coisa importante é ter um cuidado na narrativa ou nos comentários. Prezar sempre pela impessoalidade. Ser o mais formal e menos formal para evitar um desentendimento na comunicação. Você não sabe como que a pessoa do outro lado vai receber essa notícia. Ela pode se sentir ofendida, tá? Aí foi um caso que era para ser engraçado, foi durante o governo Temer, que o Ministério da Cultura fez uma brincadeira com a palavra bibliotecário e biblioteconomista. E aí tem um tapa do Batman dizendo que não é biblioteconomista, é bibliotecário. E assim, algumas pessoas acharam engraçado e teve gente que se sentiu ofendida, dizendo que um órgão oficial de comunicação não deveria prestar esse serviço. E outros que antes tinham achado engraçado, depois criticaram. Eu te achava super legal. Não, agora que eu vi que é de um órgão oficial, não, realmente, é um absurdo, vocês estão incentivando a violência. Tem que pensar que um órgão público não é Netflix. Não tem que lacrar nas postagens, não tem que ser engraçado. Então, assim, a repercussão teve repercussão negativa, e aí uns defenderam, outros criticaram, mas isso tudo lembra muito que o Claude Shannon, em um artigo sobre a teoria matemática da comunicação, vai descrever como os problemas nessa comunicação. Você só pode ter certeza do sucesso dessa mensagem, uma mensagem enviada pelo receptor, pelo emissor, se o receptor te der um feedback. Só assim você vai ter certeza que você está evitando falhas no ruído, nessa transmissão. Vocês lembram daquela brincadeira? Aí tem que ser bem mais velho mesmo. Telefone sem fio. Denunciem-se aí no chat, se vocês brincaram de telefone sem fio. Quando o telefone sem fio ainda não era um smartphone. Então, você ia passando para o outro, você falava uma coisa, o outro repetia, passava para o outro e ia falando. E o último sempre reproduzia algo que tinha nada a ver com o original. Parecia, aí só os mais velhos vão lembrar também disso. Aquela velha surda da Praça Nossa, que ela ouvia tudo ao contrário. Era um ruído na comunicação. Então, só com feedback a gente vai saber se houve ou não sucesso. Então, a gente
Por exemplo, se a gente pegar um texto, sabe? Um texto como... O texto é uma fonte de informação, tá? Ela tem uma informação a ser passada, mas cada pessoa, o receptor, vai entender de uma forma diferente. Tem gente assim, que defende, tem uma noção da mediação da informação, que a informação só se dá quando aquele usuário entra em contato com o documento, que a informação só acontece ali. Então, a Bíblia é um exemplo disso. A Bíblia, ela tem uma interpretação, e a interpretação da Bíblia, ela muda ao longo dos anos, e vai mudando, e vai mudar de novo, conforme a sociedade, interesses, o que for. Ela tem diferentes interpretações e explicações segundo, por exemplo, cada congregação religiosa. E aí isso vai entrar no cognitismo, que é algo que é bastante estudado na psicologia, na educação também e que tem uma abordagem interacionista. Então, se a gente pensar em um documento, né, como a gente entende a mensagem escrita, vai depender do conhecimento prévio ou que a gente tem acumulado com outros textos, com a nossa experiência de vida, com o local que a gente mora. Por exemplo, você pegar um texto com ideogramas chineses, japoneses, eu não vou entender nada. O craque Keisuke Honda vai entender, porque está no idioma dele, japonês. Então a mensagem não vai ser codificada por mim, mas pelo Keisuke Honda, o japonês ele vai entender. Então, para ele, aquilo é uma informação. Ou seja, a informação estaria implícita no documento. Então, ela vai estar implícita também nas redes sociais, vai estar implícita na postagem da instituição, mas só vai acontecer quando o usuário tiver contato com ela, como foi o caso ali de entender de forma diferente como estaria incentivando a violência. O Ítalo Calvino, ele disse uma vez que um clássico, ele sempre, né, falando de livros, sempre tem algo novo a dizer. Que um clássico, um livro, ele nunca vai dizer tudo o que ele pode te dizer. Após o passar do tempo, a nossa percepção, a nossa vivência, vai mudar a forma que a gente enxerga as coisas. Então, se muda em nossa experiência, imagine com séculos de diferença, em espaço-tempos distintos. Então, uma postagem feita por uma instituição arquivística hoje, ela pode ser ressignificada tempos depois. Eu posso pegar uma postagem de 3 anos atrás e ressignificá-la, voltando a ela, republicando. Então, assim, com toda essa importância social, de difusão, de produção, de conservação, a gente não tem pelo CONARC ainda diretrizes para os usos das redes sociais virtuais pelas instituições arquivísticas. Como a gente tem na imagem, a gente tem diretrizes para a implementação de repositórios arquivísticos digitais confiáveis, diretrizes para a presunção de autenticidade de documentos arquivísticos digitais, diretrizes para a construção de websites de instituições arquivísticas, diretrizes para a gestão arquivística de correio eletrônico. E vocês sabem quem foi a primeira pessoa a defender um trabalho sobre correio eletrônico como documento arquivístico IDOS 1997? Alerta de spoiler. Vocês sabem? Chat, gente. Vou deixar vocês curiosos. Vão chutando aí no chat. No final, eu digo quem foi essa pessoa pioneira. Então, a gente não tem diretrizes. A gente tem várias diretrizes, mas nenhuma para o uso das redes sociais pelas instituições arquivísticas brasileiras. E quais seriam elas? Aí uma pausa dramática, que é para dar mais emoção, deixar vocês curiosos. Então, vamos dar lá de cima. Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar. Vocês estão enxergando? Dê um feedback aí. Se está muito pequeno, se vocês conseguem enxergar. Obrigado. Obrigado, Carol. Obrigado, Carlos, Michele, Daniele. Então, formação de uma equipe exclusiva, tá? Específica para estudar as redes sociais. Estudar não, utilizar. Então, assim, redes sociais demandam tempo, demandam estudo, resposta ao usuário, interação com o mesmo. Às vezes o usuário pode querer tirar uma dúvida do arquivo, o arquivo também pode funcionar ali
como local, né, local de tirar dúvida desse usuário. Se ele não puder tirar a dúvida ali, ele acha que tem que ser um outro setor, o arquivo pode responder o seu usuário ali e falar, olha, entre em contato com esse setor que eles vão te orientar melhor. Aí, o segundo, planejamento a médio e longo prazo. Pelo menos 2 anos subsequentes, avaliar se mantém ou se aumenta o número de plataformas, gerar relatório, planejar publicações com antecedências. Vocês podem ver que alguns arquivos já têm datas, dia do bombeiro, dia do médico, dia do professor, dia que eles já têm isso, já tem alguma coisa do acervo deles para colocar, para aumentar o engajamento, determinar quem faz a pesquisa, a redação, quem responde, qual o melhor horário para publicar um conteúdo. E o planejamento ele não envolve só isso, não. Ele envolve também o material, o scanner, a sala, computador, meta, cronograma. Aqui eu coloquei uma avaliação permanente sobre os desempenhos, que aí é você fazer reuniões periódicas para verificar se o alcance está atingindo o esperado, o obtido, o que está dando certo, o que não está dando certo, o que a gente mantém, o que a gente tira. Depois, você conhecer também o seu usuário presencial, você sabendo que material ele gosta de pesquisar, você já vai meio que bem traçando um pouco disso. Transparência, como esses dados são utilizados, porque como um arquivo, ele tem todo essa parte de saber o alcance daquela publicação, quantas pessoas chegou, o quanto ele foi recompartilhado. Então, isso tudo pode ser dados úteis, por exemplo, para a sociedade civil, para uma ONG, para projetos, e também essa transparência, dizendo quais assuntos tiveram maior publicação, maior compartilhamento e interação do usuário com comentários. Você também evita uma acusação de favorecer a máquina, de quem está no poder. Também evitar publicar o mesmo conteúdo em diferentes redes sociais, pois são plataformas diferentes, com perfil de usuários diferentes. E também elas oferecem possibilidades diferentes. A outra é você agarrar o seu usuário, tá? Conquistar, chamar a sua atenção. É a criação de narrativas. É a imagem, tá? A imagem é a linguagem visual. O título é a manchete. E a condução do texto. O que você lembra, gente? Jornal. É isso mesmo. Jornal, revista. Você está na banca. Você está passando ali. O que te atrai? É aquela primeira notícia. É aquilo que faz você parar. É a notícia e a imagem, a fotografia. Então, também, quando possível, tem um título interessante, instigante, mas que não seja uma coisa sensacionalista, né? Um clickbait. Aquela notícia vai clicar e você vai ver que não tem nada a ver, ou então manda você passar 20 vezes. Vocês conhecem o termo clickbait. Então, é um texto que começa a te prender, porque a gente cada vez mais vai passando nas redes sociais, tá, e não para ler. Então, estimular debate, troca, participação desse usuário, criar desafios, adquirir novos materiais, aumentar o número de seguidores com a difusão, disponibilizar material online, principalmente aqueles que têm maior cuidado, necessita de maior cuidado devido à sua fragilidade. Pode ser um mapa, pode ser um documento muito antigo que não dá para dar acesso porque ele precisa passar por uma restauração. Descrição do conteúdo, indexação, organizar e arranjar várias coleções para evitar também o acúmulo de lixo virtual. Vamos lá. Evitar páginas de informações falsas, então, que a gente tinha falado antes. Verificar, ter uma verificação, uma autenticidade, de que realmente se trata daquela publicação de uma instituição arquivística. E uma também que eu acho bacana
e que deixar claro o que você pode ou não pode fazer naquela rede social. Então, quando teve, em 2018, as eleições, o Arquivo Nacional ele deixou claro que não ia tirar a rede do ar, que não ia parar de publicar, mas que comentários com viés político das pessoas ele iria excluir. Então, ele deixou claro o que podia e o que não podia fazer. Então, assim, deixa claro que não pode ter conteúdos preconceituosos, mas também nunca vai poder bloquear esse usuário. Você vai ter que ficar pagando, porque se você excluir ou bloquear um usuário, você está fazendo com que ele não tenha acesso a uma informação pública, uma informação que pode ser importante para ele. Então, essas foram as recomendações para o melhor aproveitamento dessas redes sociais virtuais pelas instituições arquivísticas brasileiras. E aqui, muito obrigado pela atenção de vocês, e, como diria Fábio Júnior, brigado. E para perguntas muito difíceis, já tenho o meu selo de qualidade garantido, não sou capaz de opinar. Já que tirar a minha apresentação. Agora foi. É muito estranho ter que olhar para o computador e ter que olhar para o celular que está em cima, está tudo junto, que a imagem está no computador e o celular é tudo muito pequenininho. Sobreviveram quem está aí depois de tanto tempo? Eu achei que foi ótimo. Queria saber quem tem alguma pergunta, o que vocês acharam também. Se tem alguma pergunta, alguma coisa para comentar. Eu achei ótimo. Você vai disponibilizar os slides para a gente, Diogo? Disponibilizo. Vamos fazer. Obrigada. E aí, Diogo? Fala, Carlos. Valeu pela Voltou agora, né? Que nada, pô. Obrigado pela apresentação, foi muito boa mesmo, velho. Obrigado. Realmente, uma parte que que me interessou bastante foi justamente quando tu falou sobre as instituições, como é que fala? O credenciamento das instituições nas redes sociais, como você mesmo mostrou algumas imagens, um monte de perfil que diziam ser instituições arquivísticas, mas que podia ser qualquer um ali atrás. E aí podia falar, colocar na, na internet qualquer coisa, qualquer informação, e se alguém pegasse, iria vincular isso a uma instituição arquivística que não teria nada a ver com isso. Assim não teria como ela se proteger. O símbolozinho, seja qual for do Facebook ou de qualquer outra de qualquer selo de verificação já ajuda, pelo menos já a instituição se proteger nesse novo ambiente que a gente, não novo, mas esse ambiente eletrônico que a gente está se inserindo. E isso é uma coisa que as instituições têm que começar a se preocupar, pelo menos na minha visão. Que é um lugar que, nos últimos anos, a gente viu que é uma terra em que informação pode ser manipulada de qualquer forma possível. Então, isso aí é uma coisa que as instituições tinham que estar vendo. Não, perfeito, é isso mesmo. Imagina se a gente coloca assim, a gente cria um perfil... Gente, não pegue isso como ideia, gente, não vamos fazer isso com as instituições arquivísticas, por favor. Mas a gente pega, sei lá, gente, o auxílio emergencial agora vai ser no Arquivo Nacional. Caramba, aí você começa e dá um horário, daqui a pouco os servidores do Arquivo Nacional, o que está acontecendo aqui? Tá todo mundo aqui na porta, tá uma fila enorme. Então, assim, eu acho que é uma maneira, assim, de proteger, dela se resguardar.
para amanhã ninguém dizer, não, pô, foi no perfil, aí você tem 2 perfis iguais, que pouca coisa diferencia, e aí para você ter certeza, porque assim, principalmente com políticos, volta e meia eu recebo, né? Olha só o que o político disse, não sei o que, do Twitter dele. Aí tu vai ver, pô, o Twitter, né, que tiraram um print, não tem um selinho de verificação que realmente se trata daquele candidato ou daquele político. E aí, quando você vai olhar o de verdade, ele nunca disse nada daquilo. E aí, só que aí até você dizer que não sei o quê, o político vai perder vários votos. Então, é importante as pessoas, as instituições se atentarem para isso, passarem a utilizar para evitar, né, as famosas, que a gente chama de fake news, que elas sempre existiram, só que agora que ela tem esses nomes e com a repercussão do aumento da circulação com as redes sociais, isso fez com que as coisas estourassem, né? Tivesse ganhos que antes talvez não tinham tanto. Uhum. Também eu queria falar sobre umas plataformas do Arquivo Nacional que você mostrou e eu realmente não sabia que existiam, tipo aquela do Mixcloud, aquela dos áudios ali, e realmente eu não sabia que existia. Valeu, usou mesmo, velho. No início, ultimamente, eles largaram um pouco o Mixcloud de mão e focaram mais no SoundCloud por conta desse acesso limitado, porque eles começaram a colocar lá os podcasts e depois queriam botar outros acervos da instituição. Só que aí eles tiveram que começar a pagar anterior. E aí eles passaram agora a usar o Mixcloud. Então, eles saíram do Mixcloud e foram para o SoundCloud. Não, isso mesmo. Isso mesmo. Não, eu acho que é o inverso. Agora eu fico confuso. Qual é qual? Elas são muito parecidas. Deixa eu até ver aqui. Não, ela foi pro Mixcloud agora, a nova. Passou um anjo aqui na sala. Bom, acho que todo mundo gostou. Tem alguns elogios no chat. Legal. Eu achei ótimo também. E queria agradecer muito de você ter vindo aqui dividir com a gente seu conhecimento e ter se disponibilizado a isso numa noite de segunda-feira. Então, obrigada e parabéns pela apresentação. Foi ótimo. Não é uma noite qualquer, é uma noite de Botafogo e Goiás na televisão. Há que se registrar então, isso. Pior ainda, né? Bom, acho que todo mundo ficou muito feliz de ter escutado e assistido a tua apresentação. Eu vou disponibilizar a gravação, tá? Assim que eu receber, hoje ainda. E depois eu vou dando os avisos pelos próximos passos, tá bom? Gente, obrigada, boa noite. Obrigada pela presença de todos. Até a próxima. Boa noite. Sim, quem quiser Tchau, falar gente. comigo pode ir ficando. Tchau, gente. Obrigado aos alunos. Obrigado a todos aí pela paciência, acompanhar. É uma turma muito legal, Ana, que você tem. Tem uma galerinha aí muito bacana que eu conheço. Tem a Ana Carolina, Falton, Sabrina. Tem muita gente boa aí, a Kalila, Lucas. Eu fico muito feliz de ver vocês nessa reta final, assim, terminando. Dá até orgulho, né? Dá até uma alegria ver essa galera se formando. Sim. Eu estou conhecendo eles agora, não conhecia. A maioria não conhecia. Conheço poucos. Mas estou gostando muito. Pois estava afastada, né?
Alguns eu ainda consegui conhecer antes de sair, mas alguns eu estou conhecendo agora e estou adorando. Fiquei super feliz com o interesse pela disciplina, que tem 40 inscritos, né? E isso eu achei muito bacana. E estamos começando agora, hoje é a segunda aula. Mas estou muito animada. Eu consegui dar uma aula só Perdão. em março, mas agora retomando, né? Pode falar. Porque eu ia dar o spoiler e acabei não dando. A pessoa que falou em 1997 sobre correio eletrônico, que foi pioneira, foi a professora Ana Carla. Ninguém falava nesse assunto antes. É verdade, foi minha dissertação de mestrado, foi sobre correio eletrônico. Quem quiser, depois eu passo o link. Naquela época ninguém falava disso ainda mesmo. Futurista igual o Isaac Asimov. Já estava vendo o futuro ali. Era pouco falado esse tema, né? Estava bem no início do e-mail ainda, não era nem assim, nem era todo mundo que tinha, né? Estava começando nas empresas e tudo. Aí eu comecei a pensar como que isso ia ser em relação aos arquivos, né? E desenvolver essa pesquisa em 97. Minha defesa foi em dezembro de 97. E foi super legal estudar isso, naquele momento que ninguém estava falando disso ainda. Professora, se parar a gravação agora, eu vou contar uma coisa muito engraçada. Quem está na sala aqui vai poder ouvir. Mas tem que parar a gravação. Vou parar. Ai, que medo.